Boa tarde, senhoras. Boa tarde, senhores. Hoje nós vamos estudar continuar, na verdade, né? O capítulo 3, a população brasileira. E com essa aula de hoje, vocês vão resolver a atividade 8. Assistam o vídeo até o final. Eu tenho um recadinho para vocês sobre a atividade 9. Distribuição da população brasileira. Essa imagem é uma simulação do Brasil, né, à noite. Como a gente pode observar, os pontos mais iluminados encontram-se no litoral brasileiro, ou seja, a porção do Brasil que tem contato com o Oceano Atlântico, né? Indo desde aqui do estado do Rio Grande do Sul até aqui o estado do Pará. Mas por que que isso acontece? Por que que a maior parte da população brasileira está concentrada nessa área? Bem, esse outro mapa, ele só confirma isso que a gente acabou de dizer, né? Mostra que o interior do Brasil, né, principalmente parte da região norte e parte da região centro-oeste, com o que a gente chama de vazios demográficos, áreas que possuem uma população muito pequena, enquanto que o sul, sudeste e nordeste possuem, né, áreas extremamente povoadas, né? Então, parte do Nordeste, parte do Sudeste, parte do Sul, nessas regiões aí, principalmente as áreas que ficam no litoral, né, lá já fazendo contato com o Oceano Atlântico, é que a gente vai encontrar os maiores aglomerados populacionais. Isso acontece desde o início da ocupação do Brasil. Só lembrando que quando Pedro Álvares Cabral, né, junto aí com outros portugueses, chegaram ao Brasil, eles chegaram no estado da Bahia. Posteriormente, a exploração do Brasil se deu por essa área aí. Então, essa foi a primeira parte do Brasil a ser ocupada, o litoral, tanto da região Nordeste, como da região Sudeste e da região Sul. Só depois de muito tempo é que a ocupação portuguesa começou a ocupar outras áreas, né? Entrou para o estado de Minas Gerais e só muito depois é que essa ocupação chegou até a região centro-oeste e, posteriormente, a região norte. A evolução demográfica do Brasil, ou seja, a evolução da população brasileira. A gente tem uma mudança, principalmente no último século, da faixa etária, né, da maior faixa etária da população brasileira. Mas a gente, analisando este gráfico aqui, a gente consegue já entender algumas coisas que aconteceram. Lá no início do século passado, no ano de 1900, nós tínhamos uma elevada natalidade, uma elevada mortalidade. Quando chega aí na década de 20 até a década de 60, a gente tem uma queda muito grande da mortalidade. E, posteriormente, a partir da década de 40, a gente vai ter uma queda também da natalidade. Queda da natalidade e da mortalidade fizeram com que a velocidade com que a população brasileira cresce diminuísse. A população brasileira continua crescendo. Contudo, esse ritmo de crescimento hoje é muito menor do que já foi no passado. A queda do crescimento vegetativo no Brasil. O que tem provocado esse crescimento mais lento? Vários fatores, mas um dos principais fatores é o fato da taxa de fecundidade, ou seja, do número de filhos por mulher, ter diminuído consideravelmente nos últimos anos, né? Enquanto que lá, por exemplo, aqui na década de 60, a média de filhos era de 6,28, ou seja, as mulheres tinham em média 6, 7 filhos. Atualmente, a média de filhos do brasileiro é inferior a 2, né? Uma grande parte aí das brasileiras opta por ter 1, 2 ou, assim, poucos filhos, alguns casos até mesmo nenhum filho. Essa redução da taxa de natalidade, da taxa de fecundidade, fez com que a gente tivesse também uma mudança na estrutura etária do povo brasileiro. Essas três pirâmides que eu trouxe para vocês, a gente chama de pirâmides etárias, porque elas mostram a divisão da população de um lugar por faixa etária, ou seja, por idade. Então, a gente tem aqui uma pirâmide da década de 80, uma do ano de 2015 e uma projeção para o ano de 2050. A parte de baixo, de amarelo, representa os jovens, né, crianças e adolescentes.
A parte do meio representa os adultos e a parte rosa representa os idosos. Quando a gente observa a pirâmide da década de 80, a parte mais larga dela é a base, a parte amarela. Ou seja, na década de 80, a maior parte da população brasileira era de jovens. Mas como a gente viu ainda há pouco, as mulheres não querem mais ter tantos filhos. E isso influenciou na estrutura etária. Hoje, a maior parte dos brasileiros ainda é os jovens, mas caminhamos para que a maior parte se torne adultos. E quando chegarmos lá em 2050, é provável que a maior parte da população brasileira seja constituída por idosos, como mostra aqui a última pirâmide. O Brasil mais velho. Algumas coisas têm acontecido para que a gente caminhe para esse futuro aí, onde a maior parte da população brasileira será constituída por adultos e idosos. A expectativa de vida lá na década de 40 era de 41 anos. Atualmente, a expectativa de vida do brasileiro chega próximo dos 80 anos. Então, a gente consegue observar uma melhora na qualidade de vida, né? Os idosos têm uma vida muito melhor. Taxa de fecundidade, falei ainda há pouco, né? Antigamente era de 6, 7 filhos, hoje em dia ela é entre 1 e 2. Em 2010, 19,6 milhões, ou seja, 10% da população nacional era constituída de idosos maiores de 60 anos, e a expectativa é que em 2050 esse número seja de 66,5 milhões. Em 2030, nós teremos o maior número de idosos do que de crianças até 14 anos. E em 2040, é possível que a população nacional comece a decrescer, ou seja, que o número de pessoas que nascem seja inferior ao número de pessoas que morrem. Formação étnica e cultural do povo brasileiro, trouxe aqui uma imagem bem significativa, né? Um indígena, um europeu e uma negra. Quando a gente fala da constituição, da formação étnica e cultural do povo brasileiro, a gente lembra naturalmente desses três povos, né? Indígenas, europeus, em especial os portugueses, e negros africanos, que infelizmente vieram contra sua vontade para o Brasil, né? Vieram escravizados. A formação da população brasileira. A população brasileira é o resultado de uma grande mistura de culturas e características físicas de diversas partes do mundo. Então, tem brasileiro louro, tem brasileiro branco, mas tem brasileiro negro, do cabelo bem encaracolado, do cabelo liso. O nosso povo ele possui uma que a gente chama, né, de biotipo muito variado, né? Vocês mesmos já devem ter observado aí na família, que às vezes tem um mais claro, tem um que é mais escuro, tem um cabelo liso, tem um cabelo enrolado, e isso se deve por conta dessa miscigenação, né, dessa mistura aí de etnias que acontece desde o início da ocupação brasileira. São indígenas, portugueses, africanos, árabes, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e muitos outros povos que ajudaram a formar a população brasileira. Porém, dentre todos esses povos, pode-se destacar três nações, né? Os indígenas, os portugueses e os africanos. Durante vários anos, os costumes, as línguas, crenças e formas diferentes de viver desses três povos foram se misturando, formando a base de nossa cultura. Então, quando a gente fala em cultura brasileira, ela é uma mistura de todos esses povos que contribuíram na formação da população brasileira. Por exemplo, eu vou dar uma coisa aqui para vocês, que é um hábito nosso do brasileiro. O brasileiro ele é conhecido mundialmente por ser um povo extremamente higiênico, né? Que gosta o tempo todo de estar tomando banho, escovando os dentes. Por exemplo, esse hábito de tomar mais de um banho por dia é um hábito muito comum entre os indígenas, né? Que foi incorporado à cultura brasileira. E aí, se vocês pararem para analisar, existem vários outros hábitos culturais na nossa alimentação, na forma como a gente fala, que nós herdamos de vários povos. Então, o povo brasileiro ele é isso, ele é fruto da miscigenação cultural de vários povos, né? Europeus, não só portugueses, mas de várias nações, africanos também de várias nações, e as nações, os povos, né, que já habitavam o território brasileiro, no caso,
povos indígenas. Muito importante, na semana que vem você vai entregar a atividade 5, 6, 7 e 8. Atividade 9 você não vai entregar, porque você vai desenvolver ela no decorrer do ano, que é o nosso livro da gratidão. Então, não se preocupe, na semana que vem você deve entregar a atividade 5, 6, 7 e 8. A 9 não é para entregar, porque você ainda vai desenvolver um trabalho que você vai fazer durante todo o ano. Tá bom, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp. Tchau, tchau e até a próxima.